Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Ergotriad School. Meu nome é Rodrigo Cirino de Souza, eu sou sócio cofundador da Ergotriad e eu já estive com vocês aqui na primeira aula desse módulo, que é o módulo de ergonomia para escritórios. Lembrando que são inicialmente 3 aulas, depois a partir de maio nós já disponibilizamos a 4ª aula desse módulo. E daí para frente, surgindo novas demandas, novos assuntos relacionados a esse tema, outras aulas vão sendo produzidas e incluídas dentro do módulo. Essa é a aula 2, de ergonomia para escritório, e vamos lá, vamos juntos, lembrando que você tem a sua folha de exercício, que você já deve ter impresso na primeira aula. Recomendo que, se você estiver ouvindo essa aqui como a primeira aula, que você troque o vídeo, vá para a primeira aula, porque você vai ter uma facilidade maior se você acompanhar o conteúdo na sequência. Pelo menos essas 3 aulas na sequência vão facilitar o seu entendimento do conteúdo. Não que você não possa ouvir essa daqui. Essa é uma aula específica para mobiliário. Nós vamos falar sobre mesa e cadeira, especificamente sobre esses 2 assuntos, né, incluindo aí também a questão da acomodação de pernas e pés. Muito bem. Vamos começar logo de cara já falando sobre uma questão que gera muita dúvida, que é a questão das mesas. Falando já em dimensões, nós temos diferentes modelos de mesa dentro das áreas de escritório. Nós temos as mesas individuais, em padrão reto ou em padrão L, nós vamos falar disso na sequência. E nós temos workstations, onde você tem várias mesas juntas, acopladas, onde pessoas trabalham umas ao lado das outras, né, que é essa situação da figura da sua direita. Independente de você ter mesas que estão umas ao lado das outras, mesmo que essa mesa aqui da sua direita ela não fosse 6 mesas individuais, como o que a imagem está mostrando, vamos imaginar que ela fosse uma mesa única, uma mesa grande, única, onde 6 pessoas trabalham utilizando essa mesma mesa. Independente disso, você deveria respeitar as dimensões mínimas para cada pessoa. Então, mesmo que você tenha aí uma mesa única, você teria que ter um espaço aí de 80 centímetros de largura por 60 de profundidade, lembrando que essas são dimensões mínimas aceitáveis para que você tenha uma boa adequação daquilo que você vai pôr sobre a mesa e consiga trabalhar com um mínimo de conforto. Então, mesmo que a sua mesa seja única, repetindo, porque às vezes as pessoas, mas eu não trabalho com mesas individuais, então eu não preciso respeitar essas dimensões que são dimensões da mesa individual. Na verdade, não é a dimensão da mesa individual, é a dimensão do espaço de trabalho para uma pessoa. Em relação à altura, nós temos diferentes faixas. Ela vai de 58 até 82. E o meio disso daí é o famoso 75, que é o que a gente costuma observar aí na maior parte do mobiliário do escritório. O 75 ele está atendendo aqueles 90% da curva de Gauss, né, da curva de probabilidade. Os 2 extremos, os 5 menores e os 5 maiores, eles teriam que ter mesas adaptadas a eles. Então, dentro de um escritório, qual que é o cenário ideal? É que você padronize a grande quantidade de mesa em 75 centímetros, para que porque infelizmente nós não temos no mercado uma facilidade de acesso a mesas reguláveis, não é comum encontrar isso. Existe, obviamente que o preço dessas mesas eles são maiores, então às vezes a empresa acaba não investindo nisso, mas como uma alternativa, já que você não vai conseguir ter mesas que possam ser reguladas de acordo com a altura de cada pessoa, então você deve atender a grande massa, aquelas pessoas que estão ali na média da estatura, com mesas padronizadas em 75 centímetros, mas que você tenha o cuidado de atender e ter outros 2 modelos de mesa para atender as pessoas muito altas e muito baixas. Eu dei um exemplo na primeira aula sobre uma empresa alemã, onde uma menina que trabalhava no RH tinha um pouco mais de 1,5 m de altura, e o gerente da área ele era um alemão, né, que tinha sido transferido da matriz aqui para o Brasil, e ele tinha quase 2 metros de altura. E aí todo mundo ali utilizava mesas e cadeiras iguais. Então, você vai precisar ter uma mesa mais alta para atender esse gerente de 2 metros de altura,
e você vai precisar ter uma cadeira também mais robusta para atendê-lo. E não só os mais altos, os mais gordinhos também. Você não necessariamente vai conseguir uma boa adaptação das pessoas que são mais gordinhas nas cadeiras normais, onde aqueles mais magros se adaptam bem. Então você tem que tomar cuidado com as pessoas que fogem das médias de dimensões, atendendo às diferentes situações. Ah, Rodrigo, mas eu precisaria então ter 3 modelos de mesa. Sim, esse seria o ideal, que você tivesse uma mesa mais baixa para as pessoas mais baixas, que tivesse a mesa padrão para aquelas que são que têm estatura mais próxima da média, e uma mesa maior, mais robusta, mais alta, para aquelas pessoas mais altas ou mais gordinhas, como eu disse. Ok? Então, em relação à dimensão de mesa, nós temos 3 medidas para se preocupar. A largura da mesa, que ela vai influenciar na acomodação dos elementos de trabalho sobre o tampo da mesa, a profundidade, que vai influenciar diretamente na adaptação do teclado em relação ao monitor. Se a mesa for muito estreita, muito pouco profunda, você não vai ter espaço suficiente para colocar o seu monitor, ou ele vai ficar muito próximo de você e, consequentemente, o seu teclado vai ficar muito próximo da borda da mesa e você não vai ter onde acomodar corretamente os seus braços. Nós vamos ver isso já na sequência. E a terceira medida é a altura, que é isso que eu falei. Ela vai ter aí, de acordo com a literatura de alguns estudos que foram feitos, você teria aí três medidas para atender as 3 pessoas, os seus 3 padrões, aí, vamos dizer assim, de estatura, os mais altos, os mais baixos e aqueles que estão mais próximos da média. Ok? Tudo bem até aqui? Além disso, coisas que vão ser tratadas aqui, nós vamos falar, cor do tampo da mesa em relação ao contraste, onde as cores mais claras elas são sempre melhores. Mesas escuras não são muito boas, porque elas não oferecem um bom contraste, uma boa difusão de luz. Uso de vidro sobre o tampo da mesa, muita gente acha isso bastante chique, né? Fala, pô, geralmente é o diretor ou o presidente da empresa que tem lá uma grande mesa ampla com um vidro sobre a mesa. Isso é bonito, mas não é muito bom do ponto de vista de ergonomia. Pode gerar 2 problemas, um que é o reflexo e o outro que é a quina viva. E nós vamos falar sobre a quina viva nos próximos slides. Bom, é isso, vamos seguir. Folha de exercício, você deve estar aí com a sua folha que você já utilizou na aula 1. Ela é a mesma folha para as aulas 1, 2 e 3. Então, siga na sequência, o próximo item aí é a questão 5. E nós temos 2 padrões de mesas aqui. A mesa em L, que é essa da sua esquerda, e a mesa reta, que é essa da sua direita. Na sua opinião, como aí um profissional da área de ergonomia, ou da área de segurança e higiene, qual é melhor? Quais são as vantagens e desvantagens? A qual você escolheria para utilizar se você tivesse que padronizar as mesas aí dos clientes, das empresas onde você atua? Você escolheria mesas de padrão reto ou mesas de padrão L? Né? E o porquê? Né? Tenha em mente aí a justificativa da sua resposta. Né? Bem coisa de professor chato, né, que faz a pergunta, mas ele quer que justifique. Né? Então, isso dificulta um pouco a vida do aluno. Né? Então, justifique, porque isso vai mostrar para você quais são os seus argumentos e aí você vai poder comparar com a explicação que vem logo na sequência. Dá um pause aí no vídeo, responda a questão 5 e nós já respondemos ela juntos na sequência. Bom, vamos lá então, vamos responder essa questão. A mesa de padrão L, ela oferece um maior espaço sobre o tampo da mesa, ela permite que você recue o seu teclado e ganhe espaço para apoiar demais objetos, como por exemplo documento, calculadora, papéis que você utiliza no seu trabalho. Além disso, esse padrão ele permite uma melhor aproximação do funcionário em relação ao tampo da mesa, com apoio total do antebraço sobre a mesa. Que é essa situação que você está vendo aqui na imagem da sua esquerda. Essa seta, ela mostra a distância, olha como é grande a distância, a profundidade da mesa, quando você trabalha na curva dela, né, que é o ideal nesse padrão de mesa. Então você consegue ter uma possibilidade de afastar mais o seu monitor, consequentemente você pode afastar mais o seu teclado
colocando materiais aí entre a borda da mesa e o início do teclado, como folhas, papéis que você esteja utilizando. Os seus braços, seus antebraços, eles mantêm-se totalmente apoiados, que é essa área vermelha que a figura mostra. Estão totalmente apoiados sobre o tampo da mesa. E isso dispensa até mesmo o apoio para o antebraço da cadeira, que em muitas vezes ele é totalmente dispensável. Se você trabalha com mesa em L, você não precisa ter aquele apoio para a cadeira. Ah, Rodrigo, mas a NR diz que tem que ter. Você pode ter, você não precisa tirar o apoio da cadeira, deixa ele lá, só que você deixa ele o mais baixo possível, porque se você trabalhar com ele alto, ele pode impedir, ele pode bater na borda da mesa e impedir que você aproxime-se bastante do tampo da mesa na hora de trabalhar. O ideal é que você fique com a sua barriga, o seu tórax, o seu abdômen, bem próximo da curvatura da mesa, né, da borda da mesa, de modo que você consiga apoiar os seus braços, seus antebraços adequadamente sobre o tampo, que é isso que a figura está mostrando, né? O nosso bonequinho azul aqui, ele está bem aproximado da mesa, os seus braços, seus antebraços estão bem apoiados, consequentemente, ele tem uma situação de trabalho bastante ideal. Essa situação ela já no padrão reto, ela não é possível, né? Assim como os antebraços eles vão acabar se mantendo apoiados sobre a borda da mesa, sendo necessário que não haja a quina viva, porque se existir a quina viva na mesa, ela vai comprimir os tecidos moles da região do antebraço, podendo interferir na circulação sanguínea dessas regiões, consequentemente provocar problemas, desconforto, dificuldade e até mesmo problemas um pouco mais sérios aí na região dos antebraços, em função dessa compressão que a quina vai fazer nos tecidos moles. Então, quando você tem uma mesa em padrão reto, onde os seus braços não conseguem se manter, seus antebraços não conseguem se manter apoiados totalmente sobre o tampo, como é o caso da mesa em padrão L, você precisa garantir que essa mesa não tem quina viva, que as bordas dela são devidamente arredondadas, e se não for esse o caso, que você trabalhe com apoios. Nós vamos ver isso na sequência. Mas assim, vamos lá. Qual é a melhor mesa? A pergunta dizia qual é a melhor mesa. A melhor mesa é a mesa em L. Ela tem muito mais vantagens. Você tem uma área de trabalho muito maior, você consegue manter seus instrumentos de trabalho, seus objetos de trabalho, documentos, canetas, calculadora, enfim, tudo aquilo que você utiliza bem distribuído nos extremos da mesa, seu telefone, etc. Desculpe. E você tem uma possibilidade de recuo do seu teclado, do seu monitor, apoiando os seus antebraços e mantendo os seus elementos de trabalho sempre mais próximos de você. Então, a mesa L ela é mais ampla, ela é mais adequada, permite uma melhor acomodação. Quando você trabalha com a mesa reta, você precisa tomar cuidado para garantir as dimensões mínimas, que o teclado possa ser recuado, o mínimo para que a pessoa tenha um espaço para colocar outros objetos à frente, como, por exemplo, um documento que ela esteja utilizando para o trabalho. E, sobretudo, a questão da acomodação dos antebraços em relação à quina viva. Se você tiver quina viva, você vai ter que adaptar isso para evitar a compressão dos tecidos moles da região do antebraço. Falando sobre as famigeradas quinas vivas, tem muito laudo ergonômico, muita análise ergonômica que foca demais na questão das quinas vivas. E existe aí uma interpretação um pouco dificultada em relação ao que é e o que não é quina viva. Vamos falar um pouco sobre isso. O item 2.1, a linha E, do anexo 2 da NR17, vamos lá, recapitulando, NR17, anexo 2, item 2.1, a linha E. Lá está escrito o seguinte, que as mesas elas devem ter bordas arredondadas, ponto. Mas ela não define qual é o ângulo de arredondamento que a mesa deve ter. E com isso gera-se algumas interpretações. Algumas pessoas acham que o mínimo que você tiver ali de arredondamento não é considerado quina viva, porque isso não seria um ângulo vivo. Outras pessoas já acham que não. Na prática, às vezes, mesmo que não seja vivo, se você trabalha ali com o seu antebraço apoiado sobre aquele ponto, você percebe um desconforto, você se sente desconfortável, aquilo incomoda, gera ali uma sensação que está machucando o seu braço. Mas o fato é que a NBR, a norma brasileira da ABNT, 15.786, ela define dimensões para mobiliário de escritório.
e ela fala em 2,5 milímetros. Para quem usa o AutoCAD é o fillet, 2,5 milímetros de fillet, é o arredondamento de um canto, arredondamento de uma quina. Então, se você tiver ali o ângulo vivo de 90 graus e você fizer um fillet de 2,5 nele, o projetista tiver feito isso quando ele projetou a mesa, para a NBR 15.786, isso não é quina viva, isso está com o devido arredondamento. Vamos ver aqui nas nossas imagens. Essa imagem, aqui nós temos são os perfis de 3 mesas diferentes. O vermelho é uma mesa de quina viva. Nós estamos considerando que você tem aí uma chapa de 2 centímetros, né, de 20 milímetros de altura de chapa, né, de grossura de chapa da mesa. E aí o ângulo ali é 0, ou seja, é uma quina realmente viva. Isso aqui é muito comum em mesas que têm acabamento em fórmica. Acabamento em fórmica, se não tiver a parte de borracha na borda da mesa, ele forma uma quina bastante viva. E também no vidro. Né, às vezes o vidro que as pessoas usam sobre o tampo da mesa para dar aquele acabamento bonito, ficar com aquela mesa imponente, ele não é um vidro preparado para a mesa, então ele não foi arredondado, ele não é um vidro muito grosso e consequentemente ele não tem um arredondamento de borda. Consequentemente você bota o seu braço ali, seu antebraço, e você está apoiado sobre uma quina viva. A imagem do meio, a imagem cor de laranja, ela é o ângulo mínimo, que é o ângulo preconizado pelo NBR 15.786. É o ângulo de raio de 2,5 milímetros. Então, você pode observar aqui na borda da mesa que você tem um arredondamento, não é igual a esse, não é vivo, você tem um arredondamento, ele é pequeno, mas ele já é o mínimo exigido pela norma brasileira, norma técnica, para que você tenha uma mesa adequada. E a situação ideal do ponto de vista de ergonomia? Se eu tivesse que padronizar as minhas mesas, se eu for comprar mobiliário novo, a direção da empresa decidiu trocar o mobiliário. Nosso mobiliário já é um pouco velho e a gente vai atualizar o mobiliário. Então, na hora de fazer a cotação, na hora de estudar os modelos que você tem à sua disposição, prefira a situação ideal. No mínimo, óbvio, a situação mínima da NBR, que é a situação aqui expressa pela imagem em cor de laranja. Evite a todo custo aqui na Viva, que você vai arrumar um problema depois. Seu mobiliário vai ser novo, você vai ter que adaptar ele com apoio para antebraço. Mas, já que você está comprando um mobiliário novo, prefira o ângulo ideal, que é essas mesas que têm um abauloamento, um arredondamento de canto total. Numa mesa de chapa de 10 de 20 milímetros, eu tenho um arredondamento de ângulo de 10, ou seja, eu estou totalmente arredondado, 10 em cima, 10 embaixo, eu fiz um arredondamento completo da minha mesa. Essa é a situação ideal, você dificilmente, ou arriscaria dizer que nunca você vai ter desconforto na sua região do antebraço se você estiver trabalhando numa mesa que tem um arredondamento total, como é a imagem azul. Muito bem, solução simples. Rodrigo, eu não tenho mesas ideais, eu não vou trocar as mesas, eu não tenho a menor possibilidade de fazer isso agora. Eu altamente recomendo que você não faça isso, não é necessário trocar mobiliário só por causa da quina viva. Já existem soluções no mercado, soluções simples e baratas, que são esses apoios, que a imagem aqui da sua direita, essa foto está mostrando. Você compra esses apoios, isso é vendido, existem vários fornecedores que trabalham com isso. Prefira um com uma qualidade boa, porque isso vai aumentar a sua durabilidade, que tenha um revestimento em gel ou algum outro produto que vai ter ali um acolchoamento adequado. Você encaixa isso na mesa, como a imagem está mostrando, e a pessoa trabalha com os antebraços apoiados sobre esses adaptadores. Com isso você mata a questão quina viva da sua empresa. Muito bem, seguindo, lembrando que você tem a possibilidade de enviar as suas dúvidas, os seus comentários, ou até mesmo as suas sugestões de novos temas de web seminários, de aulas. Como aluno da Ergotria School, você tem total prioridade na sugestão de novos temas. E, tendo dúvidas ou comentários que você queira fazer sobre esse conteúdo, você pode enviar e-mail para a Ergotria, nos canais de comunicação da Ergotria, de página no Facebook, o e-mail de contato@ergotriade.com.br, ou até mesmo pelo meu e-mail pessoal, que é rod.cirino@gmail.com. No final dessa aula, você tem ali os meus contatos, você pode anotar isso e me mandar um e-mail caso você tenha alguma dúvida ou sugestão
ou mesmo comentário ou crítica sobre esse conteúdo. Muito bem, seguindo, agora nós vamos falar sobre cadeiras. Se você tem ali uma dificuldade de adaptação em função das dimensões da mesa, a hora que você for para a cadeira, então, a coisa fica ainda mais difícil, porque a cadeira ela tem inúmeros elementos de regulagem e inúmeras dimensões que você precisa atender. Para que você tenha uma compreensão mais fácil, eu vou passar aqui para esse slide primeiro, depois eu volto no anterior. Nota-se que nós temos alguns referenciais, 2 referenciais importantes em relação às dimensões da cadeira. O primeiro dele é a NR17, e o texto da NR17, ele é um texto muito, vamos dizer assim, muito básico, e ele foi complementado pelo texto do anexo 2 da NR17, que é um anexo mais recente. E você tem também a NBR 13.692. Nós temos 5 medidas de uma cadeira que elas são quantitativas, elas têm números mínimos e máximos, ou somente números mínimos, são dimensões bem definidas que ela precisa atender. O primeiro deles é a profundidade útil do assento. É a distância entre a borda frontal e a parte mais externa do assento. Essa profundidade ela é de 38 a 46 centímetros pelo anexo 2 e de 38 a 44 pela NBR, ou seja, é praticamente a mesma coisa. O anexo 2 é um pouco mais restritivo, ele pede que você tenha uma cadeira com assento 2 centímetros mais profundo que aquilo que é preconizado pela NBR 13962. O segundo item é a regulagem de altura do apoio para os braços. Observe aí pela imagem, ali a letra B, a regulagem de altura do apoio para os antebraços. Na NR17, de 20 a 25, e na NBR também de 20 a 25. Isso mostra que o anexo 2 da NR17, ele usou os referenciais da NBR para ser elaborado. A altura do assento em relação ao piso é a que mais tem divergência. Vamos pular ela e vamos para o item D. A largura do encosto, que é o quão largo é onde eu apoio a minha região lombar, ela também é igual nos dois referenciais, 30,5 centímetros. E a largura do assento também é padronizada em 40 centímetros nas duas situações. E em relação ao item C, a altura do assento em relação ao piso, eu tenho de 37 a 50 centímetros no anexo 2 e de 42 a 50 centímetros na NBR. Ou seja, a NR17 ela exige que você tenha uma cadeira 5 centímetros a mais de amplitude de regulagem de altura do assento. É um ponto interessante isso, gera algumas dificuldades técnicas, pois alguns fabricantes eles alegam que não é possível atender essa altura mínima e a altura máxima com o mesmo modelo de cadeira. Porque, às vezes, quando você soma a altura do rodízio, a altura do apoio dos rodízios, aí você tem o apoio do pistão, o apoio que vai fixar no assento, tudo isso somado, você não consegue garantir uma amplitude mínima e máxima dentro de um mesmo conjunto, porque o pistão ele teria que ter uma amplitude maior do que o que existe no mercado. Isso é alguma justificativa que nós já ouvimos de alguns fabricantes que nós questionamos formalmente quando estávamos atendendo alguns clientes que estavam com essa dúvida. Mas a própria norma ela dá a resposta para essa questão. No item 2.1 J4, está dito o seguinte: a altura da superfície superior ajustável, é necessário que exista a altura da superfície superior ajustável em relação ao piso, entre 37 e 50 centímetros, podendo ser adotados até 3 tipos de cadeira com alturas diferentes, de forma a atender às necessidades de todos os operadores. Ou seja, a NR17, anexo 2, ele não está dizendo, em nenhum momento ele diz que você precisa atender de 37 a 50 centímetros em um mesmo modelo de cadeira, mas você precisa garantir a altura mínima de 37, a altura máxima de 50, podendo adotar até 3 modelos diferentes de cadeira. Para quem assistiu a primeira aula, nós falamos sobre isso e falamos sobre isso também aqui na questão
da adaptação das mesas. Você tem pessoas com estaturas muito altas e pessoas muito baixas, pessoas muito magras, pessoas bem mais gordas, dentro de um mesmo ambiente de trabalho. Com isso, você não pode querer padronizar as suas cadeiras, as suas mesas, porque você vai ter dificuldade para atender os extremos da sua curva de Gauss. Então, na cadeira é a mesma coisa. Você deveria ter uma cadeira menor, uma cadeira mais simples até, com menos robusta, para atender as pessoas mais magras, mais baixas. Cadeiras mais assim, na média, para atender aquelas pessoas que têm estatura mais próximas da média, e cadeiras mais robustas e com amplitudes de regulagens maiores, que cheguem aí aos 50 centímetros de altura em relação ao piso, para atender as pessoas muito altas. E também cadeiras, às vezes, com a base do assento maior, mais larga, mais profunda, para atender as pessoas que são mais obesas. Ok? Isso mostra para a gente, como profissionais da área de ergonomia, que a NR17, que é muitas vezes criticada por não ser conclusiva, ela vem fazendo muito bem o seu trabalho. Afinal, a ergonomia não é uma ciência exata, como é, por exemplo, a higiene ocupacional, onde você tem ali valores máximos permitidos para a exposição a determinados agentes nocivos. A NR17, vale ressaltar isso, até mesmo como conhecimento, ela nasceu de uma concepção do que seria uma análise ergonômica de postos de trabalho, análise ergonômica do trabalho, originária da escola francesa. Para quem se interessar, recorra ao livro Por Dentro do Trabalho, do autor Alan Wisner. Ele é um francês e ele explica bem as origens da ergonomia, e a NR17 ela veio daí. Ela teve o seu auge da sua função na década de 70 aqui no Brasil, onde tudo estava começando aqui, né? Hoje, como nós já vimos, ela ainda é usual, ela está aqui e ela serve como referência, ela é o referencial legal que tem que ser atendido, mas é óbvio que ela requer outras referências. Nas próprias NRs, nas mais recentes, existe muito de ergonomia, é o caso do próprio anexo 2 da NR17, ele é bem mais recente que a norma NR17, ele é de 2007. Nós temos ainda muita ergonomia dentro da NR12, da NR36, das normas brasileiras, né, das normas da ABNT, e também no manual de aplicação da NR17, que pouca gente conhece. Então, recorra a esses referenciais literários, porque você vai ter aí uma base de conhecimento mais sólida e vai conseguir fazer interpretações mais corretas disso tudo. Enfim, né, para resumir essa parte, quando o assunto for ergonomia, evite beber de uma fonte só, né? Beba de diferentes fontes, que o seu repertório vai ficar muito mais refinado. Para concluir, então, a história da cadeira, vamos voltar aqui para o item 3, para esse slide. Aqui você tem tudo o que precisa ser atendido. Por exemplo, revestimento com material que permita perspiração. O que é perspiração? Perspiração é a possibilidade de evaporação natural do suor. Para quem aí já teve a infelicidade de assistir Faustão em algum momento da vida, né, eu já fiz isso em algum momento da minha vida, não é uma coisa que eu me orgulho, mas o Faustão ele sempre brinca lá que o marido, minha senhora, seu marido está aí deitado nesse sofá de couro sintético, todo suado e grudando, né? Isso é falta de perspiração. O couro sintético, né, alguns revestimentos artificiais, eles não permitem a natural eliminação, evaporação do suor. Então você fica ali suando e grudando naquele material. Tudo se você estivesse sem camisa, né? Então, a perspiração é isso, é a eliminação natural do suor. Que material que permite isso? Materiais mais naturais, né? Materiais que tenham fibras naturais de algodão, materiais que tenham na sua composição uma mescla de fibras, né? Que pode até ter artificial, mas ele tem uma parte natural. São os tecidos, né? Tem a cadeira que ela tem aquele material que imita o couro, e tem a cadeira que tem aquele material que é um tecido. Esse do tecido ele é mais adequado. O apoio para os braços com regulagem de altura entre 20 e 25 centímetros em relação ao assento, e um comprimento que não impeça a correta aproximação da mesa. Se você tem um apoio para braço que não tem regulagem, isso está errado. Ele pode bater na borda da mesa e o funcionário não consegue se aproximar. Ele fica afastado da mesa, consequentemente ele vai compensar isso flexionando o tronco. Então ele vai ficar inclinado para frente para que ele consiga trabalhar.
Base estofada com material de densidade entre 40 e 50 kg por metro cúbico. Rodrigo, como é que eu vou fazer para medir se a densidade do material do estofamento da cadeira está entre 40 e 50 kg por metro cúbico? Você não vai medir, você não tem a menor possibilidade de fazer isso. Primeiro que você vai ter que destruir a cadeira para poder tirar a espuma e fazer uma pesagem para depois calcular se a cada metro cúbico você vai ter entre 40 e 50 kg de material. Não se preocupe com isso. Quando você estiver comprando cadeira para a empresa onde você trabalha ou auxiliando um cliente seu na aquisição de novas cadeiras, você deve solicitar um laudo, um documento do fabricante da cadeira, dizendo que o material que ele utilizou atende a densidade de 40 a 50 kg por metro cúbico. É ele que vai dizer isso para você e não você que vai ter que testar. Ele é quem teve que testar isso e aí tem que laudar isso para você. Profundidade útil do assento entre 38 e 46 centímetros e largura de no mínimo 40 centímetros. Se você tem uma largura menor que 40 centímetros, você pode não ter uma boa acomodação, sobretudo das pessoas maiores ou mais obesas. Borda frontal arredondada e sem formato que acompanhe o contorno natural das nádegas. Isso aqui é a famigerada conformação na base do assento, que gera muita dúvida. O que é conformação na base do assento? Isso hoje em dia já não é mais comum. Antigamente era muito mais comum, quando a NR17 foi escrita. Quem é um pouco mais velho deve se lembrar que quando você pegava ônibus antigamente, ou metrô, ou trem, tinha aquele assento que era um assento plástico e ele tinha um desenho, onde você sentava, um desenho que acompanhava a tua nádega. Aquilo era horrível, né? Porque ele força que a pessoa que vai sentar ali tenha uma dimensão de corpo idêntica à conformação que o projetista deu para o assento. E se não tiver, obviamente aquilo vai te incomodar. Então você não pode ter um assento que tenha um desenho que busque acompanhar o contorno natural das nádegas da pessoa, porque isso não vai se adaptar a todo mundo e, consequentemente, vai gerar desconforto. Isso não é mais comum. Eu particularmente, nunca vi uma cadeira usada num ambiente profissional, no escritório, que tivesse essa conformação, mas vai saber se, de repente, não acaba encontrando por aí alguma coisa assim. Se encontrar, saiba que isso está errado. Regulagem de altura entre 37 e 50 centímetros em relação ao piso, é aquilo que nós falamos. Nem sempre você vai conseguir ter essa amplitude de regulagem no mesmo modelo, e aí você vai ter que ter uma cadeira para as pessoas mais baixas que esteja a pelo menos 37 centímetros do piso, e uma cadeira para as pessoas mais altas que chegue a 50 centímetros em relação ao piso. O apoio deve ser em 5 pés, com rodízios e rotação sobre o próprio eixo, ou seja, você tem que ter as rodinhas na cadeira, ela tem que ter pelo menos 5 rodinhas e ela tem que ter aí uma rotação sobre o próprio eixo. A cadeira tem que ser giratória para facilitar a movimentação do trabalhador. Cadeiras de base fixa não servem para trabalho administrativo. Encosto ajustável em altura e inclinação, com forma levemente adaptada ao corpo e largura de 30,5 centímetros. Aqui sim, o apoio lombar, que é o encosto da cadeira, ele não pode ser reto, porque você não vai ter, você não acompanha o contorno natural da coluna. Então você precisa ter, o apoio ele precisa ter um arredondamento, uma conformação, vamos dizer assim, um desenho que siga mais ou menos o desenho da coluna. Mais ou menos assim, na parte mais baixa ele tem que ser um pouco mais para frente, e na parte mais alta do encosto ele tem que ser um pouco mais para trás, porque é assim que é a nossa coluna, né? Logo depois que você passou da sua cintura, você vai ver que a sua coluna ela se projeta um pouco para frente e em seguida ela se projeta mais para trás. Então o encosto ele deve ter um desenho mais ou menos assim, ok? O que você pode fazer quando você estiver ajudando a sua empresa, né, os seus clientes a comprarem cadeiras? Pega esses itens aqui, de A a G, transforma isso num checklist. Como você é assinante da Ergotrip School, você tem à disposição um checklist já montado para você, onde você vai preencher ele com X. Se você fizer isso no próprio Excel, onde ele foi montado, ele vai te gerar no final um score de adequação. Vai dizer, olha, essa cadeira é, sei lá, 75%
adequada às exigências da NR17 anexo 2. E com isso você consegue questionar os fabricantes e consegue também auxiliar tecnicamente a empresa a comprar cadeiras o mais adaptadas possível às exigências da norma. Ok? Muito bem, falando agora então sobre apoio para pé. O apoio para pé ele é ideal para pessoas com altura inferior a 1,70 m. Quem tem 1,70 ou mais não precisa desse equipamento. Se precisar, se achar que precisa, é porque pode existir aí uma inadequação da mesa ou da cadeira. Você pode estar trabalhando com uma mesa muito alta, consequentemente o funcionário precisa deixar a cadeira dele mais alta do que o ideal e os pés dele não apoiam corretamente no chão, e aí ele usa um apoio para pé. Se essa for a sua realidade, você deveria buscar a adaptação da mesa. Fazer a mesa ser um pouco mais baixa, para que a pessoa possa deixar a cadeira na altura mais baixa e, consequentemente, apoiar corretamente os seus pés no chão. Se você não consegue fazer isso, se a sua mesa ela é alta e você não vai conseguir mudar isso, tendo que manter a cadeira mais alta, aí sim você mantém, então, obviamente, o apoio para pé para aquela pessoa, mesmo que a altura dela seja igual ou superior a 1,70 m, porque daí ela está trabalhando com mobiliário inadequado, você precisa compensar isso com um apoio para pé. O apoio para pé ele precisa ter regulagem de altura e inclinação, ele precisa ser robusto, senão você vai ter que trocá-lo com frequência, isso vai gerar um custo que certamente o seu diretor não vai gostar de ter. Nós temos aqui um exemplo, né, de um apoio para pé metálico que tem ali a regulagem de inclinação e também de altura. Com esses pezinhos que você vê aqui, você pode rodá-los e, consequentemente, regular a altura dele. E, com esse sistema, você faz a regulagem da inclinação. Esse é um apoio para pé bem legal, porque ele tem as duas regulagens exigidas, ele é metálico, ele é robusto, então você vai ter aí uma durabilidade muito maior. Ele não vai quebrar com muita facilidade. Rodrigo, posso trabalhar com apoio para pé fabricado na própria empresa? Pode. Se você trabalhar com aquele de madeira, acho que você não vai conseguir ter uma regulagem de inclinação e altura. Então, isso vai falhar aí em dois quesitos. Se você conseguir que a tua departamento de manutenção produza apoios para pé de madeira ou de metal que atenda a essas exigências de ter sistemas de regulagem, não tem problema nenhum. Em nenhum momento está escrito em lugar nenhum que você precisa comprar o apoio para pé. Se você fabricar e ele estiver adequado, melhor ainda, bom para você, porque você está aí economizando recursos da empresa. Em relação à acomodação dos membros inferiores, aqui é um outro problema. Muitas vezes a pessoa trabalha em mesas que não favorecem a acomodação. São duas situações. Às vezes a pessoa trabalha, se for numa área de escritório, provavelmente ela tem alguma coisa que foi colocada embaixo da mesa e pode ser caixa de material. Isso acontece muito em áreas de marketing. O pessoal de marketing trabalha com muito material promocional, então tem caixa de material promocional, de folheto, de brinde, que fica, às vezes, amontoada pelos cantos do setor, não tem onde colocar, as pessoas acabam colocando embaixo das mesas, e isso ocupa o espaço que deveria estar disponível para a movimentação natural das pernas, acomodação e movimentação das pernas. Ou você tem ali eletrocalha passando, né, dados de energia elétrica, que o pessoal instala, que também pode fazer com que você bata o seu joelho naquilo ou bata o seu pé naquilo e você não consegue acomodar corretamente suas pernas. Tem uma imagem aqui que mostra um restaurante. Essa imagem ela não é de um ambiente profissional, mas é mais ou menos isso que acontece. Dentro de ambientes industriais, é mais comum você ter pessoas trabalhando sentadas e não ter onde colocar a perna. Aí a pessoa ou ela trabalha de lado, com rotação do tronco, que é muito ruim, ou ela trabalha de frente mesmo, aí o joelho dela bate no anteparo da máquina e para ela alcançar a área de trabalho ela tem que inclinar-se para frente, aí também é muito ruim. O que tem que ser respeitado? Primeiro, olha embaixo da mesa, elementos de design, como é o caso dessa foto aí, o cara projetou essa mesa de Vime, bonita mesa muito legal, com vidro, mas não serve para nada. Ela deveria servir só para ser colocada num canto com um vaso em cima, para colocar, para a pessoa comer aqui nesse restaurante deve ser muito desagradável, porque olha como ela fica longe da mesa. O cara come, ele não consegue, ele fica derrubando migalha no colo, porque ele não consegue se aproximar corretamente da mesa. A mesa é bonita, o design da mesa é legal, mas não tem adaptação ergonômica. Eletrocalha, CPU do computador mantida no chão, embaixo da mesa,
Mochila, às vezes a pessoa não tem um armário, um local onde ela possa colocar os pertences pessoais dela, e ela coloca tudo embaixo da mesa. Gaveteiro também é um elemento que rouba espaço sob a mesa. E base de teclado, aquelas mesas que tem uma base para teclado à parte. O teclado ele fica um pouco mais baixo que o tampo. Aquilo ali é totalmente dispensável. Se você tem uma mesa na altura correta, você não deveria ter um apoio para teclado extra. Tira aquilo ali e bota o teclado em cima da mesa, que você vai ter aí um ganho muito maior. Aí o que eu faço com esse apoio para teclado? Joga no lixo ou guarda lá no estoque, caso você não queira se desfazer de um ativo fixo da empresa. As dimensões que têm que ser respeitadas são essas. A parte de baixo da mesa, ela tem que ter no mínimo 66 centímetros de altura. Não é o tampo da mesa onde você trabalha, é a parte mais baixa da mesa. Então, da parte de baixo da mesa até o piso, 66 centímetros. Entre a parte inferior da mesa e a base do assento da tua cadeira, tem que ter pelo menos 20 centímetros. É o espaço que serve para manter a tua coxa. Então, se você não tem no mínimo 20 centímetros, você pode ficar com a tua coxa batendo na parte de baixo da mesa. Isso também é ruim. Em relação à profundidade, você tem duas medidas que têm que ser atendidas. Primeiro, 57 centímetros. Se você tiver 57 centímetros entre a borda frontal da mesa e a parte mais profunda dela, você está adequado. Se a sua mesa tem uma conformação diferente, ela deveria então atender duas medidas, 45 no joelho e 57 na ponta do pé. Claro que se você tiver 57 nas duas, ótimo, você vai adaptar, vai estar bem adequado nas duas situações. O que você não pode ter é 45, porque daí o seu joelho está bem adaptado, mas você não consegue colocar a tua perna lá para frente. Você tem que ficar com a perna mantida para trás, ou no mínimo no alinhamento da cadeira, e aí você não consegue ter uma variação postural. Isso também é ruim. Ok? Muito bem. Essa é a segunda aula, nós terminamos aqui, falamos sobre adaptação de mesa, falamos sobre adaptação de cadeiras e levamos em consideração apoio para pé e acomodação de membros inferiores sob a mesa, certo? Então, aqui estão os meus contatos, rod.cirino@gmail.com para e-mail direto para mim, ou use o contato @ergotriade.com.br, que é o e-mail geral da empresa aqui, e facebook.com/rodrigo.cirino e também o facebook.com/ergotriade. Todos esses canais vocês conseguem falar comigo ou com alguns dos nossos consultores, especialistas. Mande suas dúvidas, mande suas observações sobre esse tema, pode mandar também críticas e principalmente elogios. A gente gosta mais de elogio do que de crítica, mas se tiver crítica também não tem problema. É importante para que a gente ajuste para as próximas aulas. Lembrando que, como aluno da Ergotriade School, você tem acesso ilimitado a esse conteúdo, você tem acesso a uma série de documentos lá na área do assinante, e entre eles você tem o checklist de adaptação, de avaliação de cadeiras. Use aquele checklist quando você tiver que avaliar as cadeiras do seu escritório, dos escritórios das empresas onde você trabalha, dos clientes que você atende. Ok? E por último, lembrando, você como aluno também tem prioridade na sugestão de tema. Escreva para mim, escreva para a gente com os temas que você gostaria de ver nas próximas aulas. Tá ok? Muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço.